começa então um grande tiroteio. O pessoal do Rabelo também vai armado, porque sabia-se, havia boatos que poderia haver intervenção, né, da polícia. Então, uma grande confusão, né? Empurra, né? Gente grita. Você imagina o que é 2 mil pessoas na Praça Ferreira. E os cavalos pisoteando. E os cavalos também vão mortos com bala. É uma grande loucura. E morrem 2 crianças mesmo, é verdade? Ninguém sabe exatamente. Fala-se que morreram 2 crianças e várias ficaram feridas. Muitos feridos, né? Mas aí não é a questão nem de a quantidade de vítimas, né, fatais ou não. Aqui, na verdade, é a gota d'água que faz transbordar o copo, né? A voz da história de hoje é a voz de um historiador muito conhecido de todos nós, né? Principalmente quem lida com pesquisa e com a história do Ceará. Ele é escritor, professor, autor de livros didáticos, né? E tem um dele que é muito famoso, que eu vou mostrar daqui a pouco. E a gente vai conversar sobre um pedacinho assim da história, de uma história muito importante que aconteceu aqui no início do século XX. Professor Ayrton de Farias, obrigada. Olá. Obrigada aqui de público por ter aceito aqui o convite. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, honrado por estar aqui e conversar um pouquinho sobre a história do Ceará, coisa que eu gosto muito. Percebe-se, né, professor? Gente, o livro do professor Ayrton de Farias é esse. É conhecido aí de muitos aí de vocês, seguidores. E hoje eu tive o meu exemplar autografado por ele. É um manual, é maravilhoso, desses que a gente vive voltando a ler, né? Maravilhoso. Eu vou colocar o currículo dele, ficou incompleto. Porque, como todos que vêm aqui, né? Como tantos que vêm aqui, é muita coisa, tá bom? E aí eu coloco sempre no começo, no primeiro comentário. Professor, antes da gente entrar aqui no assunto, né, vamos falar sobre a queda do Accioli, a revolta. Fala um pouquinho aí como foi que você chegou na história, assim, bem rapidinho. Só para situar aí o pessoal. Eu já sei mais ou menos. Na verdade, eu nunca imaginei que um dia seria professor nem historiador, né? Eu sou formado em Direito inicialmente, não segui na carreira, e depois fiz o vestibular e acabei entrando em História na UES. E aí começou uma carreira como professor de cursinhos, né? Trabalhei durante muito tempo em cursinhos de Fortaleza. E inicialmente era uma apostila de História do Ceará. O livro. O vestibular cobrava muito História do Ceará, o UFC, o UES, né, o Unifor. Ainda hoje cobram o UFC, o Unifor e o UES, né. Então a ideia de fazer uma apostila, que depois então virou um livro, né. Então isso acabou me inserindo nesse mundo, né, digamos, de divulgação da história do Ceará para o grande público. E depois eu voltei para a academia e, né, também fiz uma vida, né, de pesquisa acadêmica, futebol, né, política. Tem da história do futebol também, né? Dois, professor? Sobre futebol, sobre os clubes cearenses. Os clubes cearenses, né? Tem, assim, eu tenho vários campos eu acabei pesquisando, né? Então, também é normal isso, você não vai ficar a vida toda só num tema, né? Também areja as ideias, mudar de tema de pesquisa, né? Certeza. Que ano é essa primeira edição? Quando ele vira de apostila, ele vira livro? 97, a primeira tiragem, primeira exemplar, primeira edição. Essa aqui já é a... Essa aí é a sexta. É a sexta. Ele está na 7ª, mas está na Amazon, né? Assim como... está esgotado. Ou tem um físico? Está esgotado fisicamente, né? O físico está esgotado. E está sendo reescrito, né? Eu devo relançar esse ano a 8ª edição, que eu imagino seja a última também, né? Porque é um trabalho muito, muito puxado. Imagino. Muito puxado, né? Então, assim, acho que já dei minha contribuição para essa divulgação da história do Ceará e mais pessoas podem escrever também. Aí também faz bem arejar os autores, né? É verdade. E ainda tem o que acrescentar? Não mais, né? Tem. São 2 volumes agora. 2 volumes, né? Gente. E assim, é um trabalho que vai trazer o que é de mais novo, o que é de mais interessante em produção acadêmica sobre o Ceará, né?
Então, é um trabalho... E assim, o autor muda muito, né, ao longo dos textos. Você pega a primeira edição, pega essa sexta ou a sétima, né, praticamente você não acha que não é a mesma pessoa que escreveu isso. Né? É mesmo, né? Muda muito, né? Porque... Muda, né? Até você muda, né? A gente muda. Muda, né? E aí, assim, eu me procurei sempre ao longo dessa minha carreira, né, me aperfeiçoar intelectualmente. Né? Busquei formação acadêmica, estudar, ler. E história é uma coisa que cada mais você estuda, mais percebe que tem que estudar mais, né? Quando eu comecei a dar aula, na minha arrogância juvenil, eu achava que eu sabia história, né? Muito ingênuo, né? Hoje eu tenho 31 anos de sala de aula, escrevi vários livros, artigos, pesquisas acadêmicas, e o que eu entendo é que eu sei muito pouco de história, né? E que a gente sempre tem que aprender algo mais, né? Então, quanto mais lê, mais nunca chega ao descobre fim. Que precisa. Nunca chega ao fim. É impressionante como a amplitude do conhecimento historiográfico ele é imenso, né? E isso é uma coisa que eu tenho isso com muita humildade e com certeza, né? A gente sabe muito pouco de história. Professor, e agora você está estudando também a história da ditadura, né? Das ditaduras. Não, anda pesquisando, que é desde o mestrado. Isso. Explica só um pouquinho sobre no mestrado, doutorado, eu pesquisei a esquerda armada no Ceará. No mestrado, eu pesquisei os grupos armados de esquerda no Ceará, a LNPCPR. No doutorado, eu pesquisei esses militantes, ex-militantes de esquerda armada, na prisão. O PPS, essa coisa que poucas pessoas sabem, foi uma prisão política no Ceará também. Lá estavam presos os militantes, né, que afrontaram, né, o governo militar. Né? Então, uma pesquisa de doutorado. E no pós-doutorado, no estágio de pós-doutorado, eu pesquisei, mudei de lado, né? Fui pesquisar os grupos de extrema-direita que agiram no Brasil, em especial no Ceará, no ano de 80, colocando bombas. Esse é um assunto também pouco conhecido. Né? Pouco conhecido. E é uma pesquisa também inédita. Né? Que maravilha. É esse livro que está aparecendo aí, gente, que foi lançado... Foi lançado que ano, professor? Que foi relançado, pelo menos, agora na Bienal também, não é? A pesquisa mesmo é em 2022, né? Foi lançado como livro 24 e relançado, inclusive está disponível na internet de forma gratuita, né? Você entra no site do INESP, da Assembleia Legislativa, lá tem um link que você pode baixar o livro. Perfeito. Porque a versão impressa é uma versão, digamos, sintetizada, de divulgação para o grande público. A pesquisa original ela tem 700 páginas, né? Uma pesquisa muito grande, né? Tem fontes, é um trabalho realmente acadêmico, né? E aí esse está disponível para o grande público, né? Você pode baixar e ver lá todas as... E que hora o senhor faz isso aqui? Alguém tem que trabalhar, né? Meu Deus, que maravilha. Que bom. O link vai ficar aí, gente, na descrição, tá bom? Desse vídeo. Aí eu queria começar aqui com o professor. O Nogueira Scioli é uma figura, assim, na minha ótica, super odiada, né, pessoal? Embora ele seja... Nós temos uma rua, né, Nogueira Scioli, que tem... Por outro lado, eu acho também, ele é um pouco... Não sei, é a minha percepção. Essa pessoa que a gente vai falar aqui, oligarca, né, ditador, de certa forma, mas deixou, assim, o legado que foi... Dois que eu considero assim, importantes, que é a Faculdade de Direito, que foi na gestão, durante a gestão dele, e o Teatro José de Alencar. Como é que um crápula desse, que eu nem podia estar aqui fazendo juízo de valor, né? Mas é porque assim, é tão corrente, né? Essa opinião. Na verdade, quem era este Scioli, pessoal? Afinal, né? O Scioli ele não é um político diferente dos demais que existiam naquele momento no Ceará, né? Ficou talvez muito conhecido pela questão das revoltas, dos mandos que o governo praticou. Mas a percepção de gestão, de mundo, do grupo do Scioli não era diferente dos outros grupos, né? Daquele momento do Ceará, no final do XIX, começo do século XX. Havia toda uma percepção de que o Ceará teria que se modernizar, civilizar-se, imitar os valores da Europa, né? Valores de modernidade, de prosperidade. Então, não surpreende que o Scioli tenha essas práticas, tenha deixado esses patrimônios tão importantes para nós hoje, né? Que na época foram questionados, obviamente, também. Né? A Faculdade de Direito
segundo, na época, os críticos, para que... Era Faculdade Livre, que chamava? Era. Para que fosse aberta a Faculdade de Direito, ele fechou várias escolas públicas, né, para crianças, né? Mas a ideia do direito que era preciso organizar um Estado. O Estado brasileiro estava sendo organizado no final do século XIX, começo do século XX. Então, no Brasil todo, houve uma grande atenção aos cursos de direito, porque a ideia era formar uma elite que administrasse aquele Estado que estava, né, se organizando. Então, aqui não foi necessariamente diferente, né? O propósito do Accioli é isso, é muito claro, né? É formar um grupo de elementos, né, que pudesse administrar um Estado que estava se organizando também no Ceará, né? O teatro era Alencar a mesma percepção, né? O teatro como uma coisa de uma cultura superior, a arte, né? O teatro da Europa, né, muito valorizado. Então, fazer uma estrutura que fosse compatível, que fosse um espaço de arte, mas também um espaço que mostrasse a civilidade do povo cearense, né? Então, o Accioli também se preocupou em ampliar ferrovias, ampliar o porto de Fortaleza. Tem várias obras. Aquele negócio das pontes. Isso, né? Melhorou os meios de transporte. Agora, ele fazia isso, e aí teve desvios, corrupção, como atacava a oposição, né? Mas, em rigor, o que o accionismo, né? O que o Accioli como político propunha, a percepção de mundo dele não era tão diferente do que outros imaginavam ou faziam na época, né? Apenas ele ficou muito conhecido porque, por várias circunstâncias, ele acabou dominando o Ceará durante muito tempo. Foi durante muito tempo o grupo que mais tempo ficou à frente do governo do Ceará. E também a questão de como ele chegou ao fim, uma revolta, uma guerra civil em Fortaleza, violentíssimo, depois pode falar mais sobre isso, obviamente. Né? Sim. Como é que ele chegou a esse... Aí, ó, Babaquara. O Babaquara era um apelido corrente, era um apelido... O povo chamava... Começou a circular no final da década de 10, né, diante é louco, né, descrédito, né, uma figura assim, sem juízo, é um termo ofensivo a ele, né, e também a seus familiares, né. O Accioli, na verdade, ele já tinha influência política no Ceará antes mesmo de chegar ao comando do Estado, né. O Accioli fazia parte do grupo político do Império, os chamados liberais Pompeu, né. O senador Pompeu foi um dos políticos mais importantes do Ceará no século XIX, durante o Império. E o Accioli casou com a filha do senador Pompeu, né? Então isso o trouxe para a família e para o grupo político, né? Então quando o Pompeu falece, o Accioli vai assumir o comando, né, dessa facção política. O Pompeu é o padre? É, o padre, que era padre e senador também, né? Muito comum na época de você ter padres casados com filhos. Impressionante. Algo normal. Né? A normal era não ter, na verdade, né? Então, muitos padres, né, do Ceará eram políticos e tinham famílias que ainda hoje têm suas ascendências, né? Então, já tinha influência política durante a monarquia. Quando a República é proclamada, então o Accioli ele é afastado do poder. A República, no Brasil, no Ceará de forma específica, são os chamados republicanos históricos e grupos militares que assumem o poder, e as oligarquias, os grupos da monarquia são afastados inicialmente do comando do Estado, né? Porque a ideia da República, o ideário que motiva, o que impulsionava a República ser proclamada era salvar o Brasil, né? Levar o Brasil para o progresso, ciência, ordem e progresso, não é à toa o lema da bandeira, né? Só que na prática o político real não é assim como funciona, né? Concretamente, esses grupos, esses republicanos históricos, eles vão acabar brigando entre si e vão abrir espaço para que os grupos civis tradicionais, como é o caso do Accioli, assumam o comando, voltem a ter influência política. No caso de forma específica no Ceará, isso se dá com um golpe que é pouco falado, por sinal, que é a deposição violenta do governador Clarino de Queiroz. Ele era governador do Ceará, né, chamado de presidente, né, do estado do Ceará, ligado ao Deodoro da Fonseca. E aí o Deodoro da Fonseca tentou um golpe de Estado no Rio de Janeiro, fracassou e teve que renunciar, né, e ascendeu o Fernando Peixoto, né. E no Ceará, o Fernando Peixoto se aproxima do grupo do Accioli, né. Então, com o Accioli, com o Fernando Peixoto, haverá toda uma pressão para que o presidente Clarino de Queiroz deixe o comando do Ceará,
Clarino, que era deodorista, né? E aí então haverá uma revolta armada realmente, atacam o palácio do governo, né? E o Queiroz tem que renunciar, é obrigado a renunciar ao comando do Ceará. Então isso marca o início da ascensão do Accioli ao poder efetivo, né, do Estado, e depois ele é então eleito governador. Quer dizer que na deposição do Clarino de Queiroz ele já estava por trás? Sim. Há toda uma articulação, né, política. É realmente pouco falado, né, professor? Porque pouco foi muito sério aquilo ali, né? Tem um nome de rua, né, Clarino Queiroz, mas as pessoas não... E era o genro do Rabelo, né? Isso, exatamente. Inclusive, esse é um fator que vai depois levar o Rabelo a ser indicado como candidato contra a oligarquia acciolina. Porque havia um vínculo parentesco do Rabelo com o Clarino de Queiroz, né? Mas, de fato, é um episódio que merece até um episódio, né? Esse fato do, né? Atacaram um palácio, teve várias mortes, né? O palácio ficou todo destruído, né? Destruído, e quebraram vidraça, tiroteio na parede. Foi muito violento. A estátua cai de pé. A estátua, o famoso episódio da estátua que cai de pé, né? Então é um episódio. Ali está, de certo modo, a raiz que levará à ascensão do grupo Acciolino ao comando do Estado, né? Porque ele está por trás, junto com a parte dos republicanos, junto com João Cordeiro. João Cordeiro foi um republicano cearense muito importante, que inicialmente eles veem o Accioli, os demais grupos monárquicos com desprezo, com desdém, mas depois ele acaba, por questões políticas no momento, se unindo ao Accioli. Cordeiro vai ser eleito senador pelo Ceará, né? É uma figura também muito interessante, né? Não tomou de rua também, né? Também abolicionista. Nem combina ele ser amigo do Accioli, né? As questões da conveniência política, né? Houve uma briga muito grande entre os grupos republicanos após o advento da República. Porque, na verdade, a República foi um golpe civil-militar. Em geral, quem realmente efetiva a República são grupos cafeicultores de São Paulo, com apoio especial do Exército. E que esses grupos tinham projetos políticos distintos para o Brasil. A ideia do republicano, dos civis, era uma espécie de república liberal, autoritária, voltada para a cafeicultura. E os grupos militares tinham uma perspectiva de uma ditadura republicana voltada para a indústria. Então, eles estavam unidos para derrubar a monarquia, mas depois acabaram brigando porque tinham projetos distintos, né? Sim. A década de 1990 é uma das décadas mais conturbadas da história do Brasil, que é uma coisa que as pessoas também pouco falam, né? Na verdade, foi um caos no país. Foi uma década de guerra civil. Você tem revolta da Armada, Guerra de Canudos, revolta no Paraná, no Rio de Janeiro, revolta da Armada, uma crise econômica terrível, que é chamada crise do encilhamento. Então, é o caos no país. A primeira década republicana, o país viu o caos completo. Então, os militares se viram obrigados a aceitar que o grupo cafeicultor assumisse o comando do país. Os dois primeiros presidentes são militares, Teodoro e Floriano Peixoto, não é à toa, né? Porque eles têm as armas que deram o golpe, né? Sim. Mas, diante do caos do país, eles aceitam que o grupo cafeicultor assuma as rédeas, né, do Brasil. O que se dá com a eleição do Prudente de Moraes, que ainda é um governo muito conturbado. Quem vai estabilizar o Brasil, mais ou menos, é o Campos Salles, né? E é o Campos Salles que vai criar a famosa política dos governadores, que é um dos fatores que vai explicar como é que o Accioli fica tanto tempo no poder. Porque quando o Campos Salles chega ao comando do país, busca a conciliação com os grupos estaduais, e no Ceará, quem está no governo é o Accioli. Ele era o presidente do Estado. Porque ele é eleito em 96, né? 96, que é a sua primeira eleição. É. E aí, em 98, é eleito Campos Salles, que vai instituir essa política dos governadores, que é uma troca de apoio. Os governos estaduais apoiam o governo federal apoia os estados. E esse apoio se dá em especial nas eleições. A primeira república, a eleição é uma grande ficção, é um jogo de cartas marcadas, né? Você teve no Brasil presidente eleito com 90% dos votos, né? É uma coisa quase inacreditável. É claro que havia muita fraude, é uma grande mentira. Então, esse esquema, né, permitia que, tanto a nível nacional
governar essas oligarquias mais ricas, que era São Paulo e Minas Gerais, por isso foi o famoso café com leite. Né? E nos estados você vai ter oligarquias familiares que vão manter-se no poder durante anos. Né? Então você tinha os Malta em Alagoas, né? Os Rosa e Silva em Pernambuco, e no Ceará, por exemplo, era não por acaso o Accioli. Né? Então há toda uma conjuntura nacional que explica como é que o Accioli conseguiu ficar tanto tempo no comando do Estado, né? Essa questão dos governadores. Né? Nenhum regime consegue se manter sozinho. Né? Então mesmo o Accioli, ele precisava das bases interioranas. Né? Então os chefes políticos municipais apoiavam o Accioli, né, no governo do Estado, mas recebiam em troca benesses. Né? É o famoso toma lá da cá. Né? Então o accionismo, algumas vezes a gente o Accioli não podia tudo. Né? Havia vários segmentos que concordavam, apoiavam e eram beneficiados com isso. A questão é que ele vai criar uma oligarquia muito fechada, familiar. Oligarquias todos eram, na verdade. Né? Não era uma democracia. A República do Brasil nunca foi democrática. Né? A tua famosa frase, né, dos bestializados, né, do livro famosíssimo. Né? Então, em rigor, o Accioli ele vai criar um grupo muito monolítico, muito fechado, em que são beneficiados os mais próximos e seus familiares. Né? E aí você tem nepotismo à torta direita, né? Primo, né? Irmão, sei lá, parente. E o povo aceita tudo, né? Porque, mas o povo, a frase que você fala é: o povo assistia tudo bestializado. Né? Na verdade, essa população, boa parte das pessoas, elas não estão, digamos, inseridas politicamente, né? Porque a República, ela não foi uma república realmente que tivesse uma preocupação de inserir politicamente o grosso da população. O voto, por exemplo, era restrito só a quem soubesse ler e escrever. A maior das pessoas eram analfabetas. Né? Então, as pessoas até acompanhavam a política, como hoje acontece, né? Mas participação política efetiva, partidária, naquele esquema político, inexistia. A não ser que você fosse chamado pelo coronel, dono da terra, vai lá, aprende a desenhar o teu nome, né? E aí o coronel lá no dia da festa, lá da eleição, dá uma festa, mata um boi, dá uma cachaça, e o cara você vai votar lá, né? Entrega lá a cédula no local de votação, mas claro que também era uma forma dessas pessoas terem acesso a alguma benesses, né? A ideia também de que a massa era manipulada, não, era ter um jeito de as pessoas terem alguma coisa pelo menos, né? De repente o chefe, né, ele tem que ter compromissos também com os seus... O eleitorado. Né? Ele tem que ter um compromisso. Né? Se você não faz nada, não presta nenhum auxílio a essas pessoas, é claro que na eleição seguinte você não vai ter mais um voto. Então, de repente, a mulher vai ter que parir. É o chefe que vai ter que arranjar lá um jeito dessa mulher, né, dar à luz à criança. O filho, né, está doente. O chefe tem que arrumar o dinheiro para comprar um remédio. Né? Então, hoje a historiografia entende que essa percepção de que as pessoas são manipuladas, o tempo todo controladas, há um jogo. É claro que o dono da terra é o polo mais forte, por óbvio, né? Mas as pessoas, elas também entendem essa política como uma forma de ter alguma coisa numa sociedade em que elas estão, no grosso, à margem de qualquer participação política mais efetiva. Né? Sim. E aí, sempre que eu perguntei isso, mas... Aí vem o caso do Rodolfo Teófilo, que o tempo todo... Né, eles tinham uma rivalidade, né, pessoal? E ele passa o tempo todo o Teófilo mostrando isso aí, né? Que eu acabei de comentar. O Teófilo, ele é um intelectual dos mais importantes da história do Ceará. Ele já era importante na sua época, sim. Ele já tinha muita credibilidade. Nunca teve nenhuma militância partidária, mas era uma figura que participou da abolição, era um republicano, né? E ele, quando a República é proclamada, o grupo do Rodolfo Teófilo é afastado do comando do Ceará. Embora ele não fosse ligado politicamente de forma partidária, né? Mas os chamados maloqueiros, né? O Rodolfo era ligado a esses republicanos que perderam o comando do Ceará quando é deposto Clarence Queiroz e o grupo em que está o Accioli, né, ascende ao comando do Estado. Então já existia uma certa antipatia. E o Teófilo, intelectual, que escrevia contra a corrupção, denunciou que na época das secas os governos só emitiam. Então tinham livros já do Rodolfo Teófilo que irritavam as oligarquias. Entendi. Então já existia uma antipatia.
E aí ficou muito famoso o episódio da seca de 1900, né, em que o governo Ascioli, né, já era governo Pedro Borges, na verdade. Pedro Borges é o que sucedeu mas Ascioli, que, na verdade... é a continuação do mesmo grupo político. Né? E o governo omitiu isso praticamente em relação à seca. Na realidade, na época, não existia uma política pública para secas. Né? Em geral, quando havia seca, o que acontecia era a assistência da caridade pública. Né? O governo dava farinha, alguma comida, alguma carne seca, pegava as pessoas para construir obras. Estradas, açudes, mas não existia uma política sistemática, preventiva. Pode ter seca. Não estamos preparados para isso. Então, na verdade, o governo Pedro Borges não foi diferente de outros governos anteriores e posteriores. A ideia de ter uma política sistemática para tentar, aspas, prevenir os efeitos da seca é muito com a era Vargas, anos 30 em diante. Antes, então, a quantidade de mortos nessas secas eram absurdas. Né? A seca de 15 é muito conhecida, né? Ficou famosa pelo romance da Raquel de Queiroz, mas pelas tragédias que a seca mesmo provocou à época. Né? Então, e aí, quando havia seca, você tinha surtos de varíola, que era uma doença terrível. Milhares de pessoas sofriam e não poucos morriam. Né? E já existia vacina na época. E as vacinas enviadas pelo Rio de Janeiro foram vacinas poucas, né, e insuficientes. Né? Sem falar que as pessoas, né, elas resistiam a se vacinar. Né? Não é de hoje. Né? Havia resistência para se vacinar. Por quê? Porque as pessoas elas não acreditavam que aquele governo que desprezava essa população pobre estivesse dando uma vacina para salvá-las. Ainda hoje você tem velhinhos que não se vacinam contra a gripe, se vacinam, pelo amor de Deus, né? Porque acha que o governo vai querer matar os aposentados. Então a gente não acreditava na vacina, né? Achava que vai colocar doença no meu corpo. É interessante como essas coisas elas retomam. Repete, né, a pandemia agora fez muito evidente. E agora repetiu mais parecido ainda, porque era... E também a questão política. Contra aí foi o governo que foi contra. Né? As pessoas que não tinham uma certa relutância, né? Por questão de crendice. Então, o Teófilo resolveu, por conta própria, fabricar a vacina e vacinar as pessoas. Né? Ele chegava a pagar as pessoas para que elas se vacinassem. O que o governo achou isso um absurdo. Não era questão sanitária, porque não é isso, ele não está preocupado realmente com as pessoas que estão morrendo. É o ato político, né? É uma questão política. Ficou exposta à incompetência, né, do foi governo. Algo mais ou menos o que houve na pandemia. Né? Vacinar ou não se vacinar virou um ato político. Ninguém está discutindo realmente se a doença, ou vírus, ou sei lá o quê. Né? É um ato político. Né? Então, o pessoal que era ligado ao Ascioli não se vacinava. E o Teófilo e outros médicos passaram a fazer um esforço. Né? Então esse episódio ficou muito famoso. O Teófilo foi demitido do liceu, ele dava aula no liceu há mais de 20 anos, foi demitido. Né? Foi acusado de, da sua vacina, matar as pessoas. Né? Houve uma morte numa criança e culpou-se o Teófilo por essa morte. Né? Então acabou sendo um episódio muito famoso. E houve outros perseguidos. Né? Meningite, né? Que a criança tinha morrido de meningite. Isso. E foi o Metão de Alencar. Como é que pode? Que era ligado os Alencar, os liberais, né? Que foi tão... Quer dizer, eu achava, né? Eu não sei, por isso que é bom a gente ir conversando. Porque o Metão de Alencar é um benemérito até. Então, mas a que eu sabia, né? Política partidária, né? A questão é política partidária. Porque ele era o secretário de saúde. Isso. Tipo assim, um secretário de saúde. E partiu dele a denúncia, não foi, professor? Sim. Que a criança tinha morrido por conta da vacina, mas que na verdade... Depois descobriu-se que era meningite. Né? Mas isso é muito comum. É uma questão, não era questão sanitária em si, era um ato político. Vacinar ou não vacinar, você apoiar ou ser contra o governo, né? No caso, Pedro Borges. Né? Que impressionante, né? Bom, e aí, em que momento é que começam esses grupos a se reunirem, a se organizarem contra toda esse estado de coisas? Como a Ascioli tem um domínio da máquina pública, a máquina eleitoral, também tem apoio do governo federal, né? E tem apoio dos chefes, né, municipais, os coronéis chamados, e tem a polícia, a repressão também ao seu lado. As eleições que acontecem, eles ganham. Né?
volta certo, em né, 4, volta em 8, né, e pretendia em 12 ter um candidato, alguém que ele pudesse, né, controlar nos bastidores, um preposto. Né. Então a proporção que o grupo vai dominando, vai se fortalecendo ao longo dos anos, ele não é de antemão um domínio, nunca foi absoluto, e de início não era um domínio completo também. Né. Ele vai se fortalecendo ao longo dos anos. Né. E à medida que esse grupo vai se fortalecendo, também você passa a ter uma oposição, que era mais centrada em Fortaleza. Sim. Tem todo um papel importante dos grupos comerciais, os comerciantes de Fortaleza, contra a oligarquia ciolina, porque o governo ele taxava muito as importações, o comércio interno, na verdade, do Ceará. Isso era prejudicial ao comércio cearense. E favorecia muito o comércio exportador, porque havia na época os grupos, hoje é a Boris Ferrez, uma famosa família, né, de judeus franceses, né, os irmãos Boris, né, que era a grande casa de exportação do Ceará, que era aliada da oligarquia ciolina. Então havia muita briga entre os próprios comerciantes, né, entre o comércio exportador e aquele comércio interno do Ceará. Então toda uma articulação dos comerciantes da cidade contra o governo ciolino. Sem falar que os comerciantes reclamavam muito da postura do governo em relação à segurança pública, porque o começo do século XX é um surto de banditismo, né, chamado na época, Sim. no Ceará, de grupos de cangaceiros, jagunços, cabras, em especial no Cariri. Cariri é uma região maravilhosa, riquíssima, né? Era um local onde muitos se escondiam grupos de cangaceiros, né? E aí esses grupos, e haviam chefes políticos que brigavam entre si, e era uma disputa na bala. Né? Eu matava o chefe e o meu grupo assumiu o comando da cidade. Isso ocorreu no Crato, né, em Lavras. Então, muita briga, muita morte, a população no caos, e o governo estadual pouco fazia, em geral só omitia, né, esperando apoiar o vencedor dessas brigas, né, desses chefes políticos. E isso era uma coisa que irritava os grupos de comerciantes, porque no fundo o comércio precisa de estabilidade, né? A propriedade sendo saqueada, roubada. Como é que você vai fazer negócio num local que tem briga, conflito, né? Então os grupos têm uma grande importância, os grupos de comerciantes contra a oligarquia, o grupo do Ascioli. Também você vai ter grupos, né, de elementos que romperam com a oligarquia. E aí tem um papel importante do João Brígido, que é outra figura muito emblemática, né, da minha história do Ceará, jornalista. Em um momento ele era aliado do Foi aliado do Ascioli, foi advogado do Ascioli durante muito tempo. Conheci o Ascioli de perto, o Ascioli era padrinho, era compadre dele, salvo engano. Né? Aí depois... E aí romperam, porque o Ascioli, como eu falei, ele foi fechando o grupo nos mais próximos e familiares. Entendi. E o pessoal mais distante foi perdeu o espaço de poder. Foi o caso de João Brígido. Ele começou a se sentir colocado de lado pelo grupo, né, principal do Ascioli. Então ele passou a criticar o Ascioli e também usou como pretexto a famosa greve dos catraeiros, que é uma greve que ocorreu em 4, aqui em Fortaleza, em que a polícia reprimiu duramente essa greve. Catraeiro era o pessoal que embarcava as mercadorias no porto de Fortaleza. Né? O porto era muito ruim, então quem embarcava, você tinha que levar a mercadoria ou as pessoas para uma espécie de barco, uma catraca, né? Que é o nome da embarcação. O catraeiro é aquele que conduz aquele barquinho que vai do navio até o... Como o porto era ruim, ficava no navio ao largo, né? Porque chegar perto da praia vai encalhar. Sim. Então o trajeto entre o navio e a praia era feito com esses barquinhos, vários tipos de embarcações, jangadas também. O pessoal que conduzia era chamado de catraeiros. Né? Tá. Então houve uma greve, e essa greve aconteceu contra o recrutamento militar, que era uma coisa na época que muito afligia as pessoas. Né? Na época não tinha serviço militar obrigatório como é hoje, 18 anos todo mundo tem que servir. Né? Em geral havia um sorteio. Em tese todo mundo era sorteado. Na prática, só iam os pobres, negros, né, servir na Marinha, servir, né, nas Forças Armadas, que era uma coisa que as pessoas tinham um certo preconceito. Se associava geralmente esses grupos a criminosos, a bandidos. Foi servir na Marinha porque é bandido. Então, e você ia ficar meses fora de casa, anos fora de casa, e você ia manter como uma família, já que era muito baixo o salário. Sem falar os maus tratos, né? Não é à toa que houve no Rio a Revolta Chibata, muito conhecida. Né? Então, quando há um recrutamento dos catraeiros no porto de Fortaleza, há uma greve. Eles se recusam a desembarcar um navio Maranhão, e aí a polícia é chamada, há um confronto, morrem várias pessoas,
E esse é o fato que levou o João Brígido a romper com a oligarquia, passando a criticar. João Brígido é uma figura muito inteligente, muito ácido, né? Muito. Um crítico, duríssimo. Era um cara que você tem contra isso. O João Brígido é um cara chato, que vai pegar no teu pé o tempo todo. E o João Brígido conhecia o Ascioli de perto, conhecia como é que o Ascioli agia. Tem um inimigo, né, seu, próximo seu, né? Alguém que ele perto. conhece tanto. Conhece tanto, é um negócio perigoso, né? Então, há esses elementos, portanto, também há uma questão da população. A população, mesmo não tendo uma participação política efetiva partidária, elas viviam na cidade de Fortaleza e sentiam o acúmulo de lixo, né, a violência, né, da oligarquia, a pobreza, porque, em rigor, Fortaleza, do começo do século XX, é o que é chamado de centro. Né? Centro, na verdade, é uma ficção que nós construímos. Em rigor, aquilo é Fortaleza. Né? Dom Manuel, de Caxias. O quadrilátero ali, demarcado. E os arrabaldes, né? Arrabaldes, onde mora a população mais pobre. E aí tem uns termos da época preconceituoso: Polvinho das Areias, canalha, mundiça, canelau. Cafim-fim esses termos dessa época, né? bem ofensivos. Polvinho da terra, essa gentinha, né? E essa população, ela sentia, né, na pele, no dia a dia, que era, né, a oligarquia, porque ela não era assistida. Né? Já não era assistida normalmente, e com um governo como a Ascioli menos ainda. Né? Então, não é à toa que essa massa é que vai lutar. Quando a rebelião estourar em 12, né, quem vai para as ruas realmente é essa população pobre. Vão para as trincheiras, vão pegar em armas, e efetivamente quem derruba o governo é essa população mais humilde. Né? Claro, com o apoio dos outros grupos comerciais, né, pequenos comerciantes também tiveram uma participação importante. Foram chamados de chefeites. É um termo também na época preconceituoso, ofensivo. Pejorativo também, né? É chefe pequeno, gente pequeno, chefe pequeno, né? Que também tiveram uma participação importante, porque é um rompimento do comércio da cidade com o governo, a gestão asciolina, né? Aí começam as... Não começa ainda as passeatas, não, né? Vai chegar a eleição, ele não podia se reeleger, era isso? Por isso que ele queria botar outra pessoa? Ele mudou a Constituição, na verdade, né? De 8 para 12, né? Ele mudou a Constituição. Na época, a Constituição do Brasil era muito influenciada pela Constituição dos Estados Unidos. Né? Ainda hoje, nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia entre si. Né? Por isso que alguns estados têm pena de morte, outros não têm. Lá mais ainda, né? Muito autônomo. Mais. No Brasil, houve isso parecido também na República. Então, ele alterou a Constituição, que proibia a reeleição, e o STF da época concordou, porque a ideia é da autonomia dos estados, a República Federal do Brasil. Entendi. Então, legalmente, ele conseguiu, moralmente questionável, porque ele mudou a lei assim na boa, né? Mas, legalmente, a tese que ele defendia, pelo menos, foi aceita pela Justiça Federal. Né? E em 12, haveria a nova eleição. Ele achou por bem não concorrer porque percebia, né, que havia uma oposição se articulando e não era interessante lançar um candidato, ele ou alguém muito próximo, né, com a família, para concorrer às eleições. Né. Então ele propôs o nome, né, de um já idoso, ex-jurista, né, ex-desembargador, chamado Domingos Carneiro. Né. Já era bem idoso, né. Então a ideia era para poder manipular. E o vice era o Zé Ascioli, que era o filho. O Zé Ascioli era o filho do Gracioli, sim, que era um sujeito muito odiado pela cidade. Porque muitas das digamos, maracutaias que aconteciam na cidade acusavam ele de ser responsável. Por exemplo, a limpeza pública era o caos porque o dinheiro não era pago ao pessoal que limpava a cidade. Né? E diziam que o dinheiro foi desviado para pagar uma dívida dele. Em suma, era um sujeito que a população detestava ele. Então, era o vice, né, o eleito, se fosse eleito, o ministro Carneiro seria uma figura muito apagada, muito idoso, né, e a oligarquia ia continuar no comando do Estado. Só que, e de novo, tem a questão da política nacional, né, que é uma coisa muito importante para entender a história do Ceará. Logicamente, o Ceará não é uma ilha, o Ceará está no Brasil. Né? Então, os fatos nacionais têm uma imensa repercussão aqui dentro. Né? Em 10, teve a eleição do Hermes da Fonseca, Marechal da Fonseca, e o Hermes da Fonseca ele é eleito numa das poucas campanhas da Primeira República que teve realmente competição. Em geral, os candidatos oficiais, né,
ganhava as eleições. Né? A eleição é um jogo de cartas marcadas, uma ficção, como eu disse. A eleição do Hermes não, foi uma eleição acirrada. Houve um grupo, houve um racha de São Paulo e Minas Gerais, que eram os 2 estados mais poderosos. Né? São Paulo se uniu à Bahia, lançou Rui Barbosa. Né? E Minas se uniu ao Rio Grande do Sul e lançou a chapa vitoriosa do Hermes da Fonseca, que era, na verdade, um militar ligado ao Pedro Machado, que era um senador gaúcho muito influente na época. Era o homem forte da República, era o Pedro Machado. De forma efetiva, quem de fato no Brasil mandava Pedro Machado. Ele mandava no presidente, inclusive, né, professor? Pela questão da coligação política, dependia muito do Rio Grande do Sul. Muita força, né? Porque você tinha São Paulo e Rio de Janeiro, e o Rio Grande do Sul é o terceiro estado, né? Então, era o estado que se contrapunha ao café com leite, e era uma opção dos outros estados médios a se contrapor, né, a esse domínio de mineiros e paulistas. Né? Então, o Hermes é eleito, tem uma eleição muito dura, e o Hermes, para se eleger, ele tem que buscar apoio da classe média, buscar apoio dos militares. Ele é militar. Né? Os militares, desde a queda do Floriano Peixoto, né, eles estavam afastados da política partidária. E o ideário que movia os militares, ainda hoje no Brasil, é o ideal de salvação nacional. A ideia é que cabe às Forças Armadas salvar o Brasil. Isso não é um discurso de hoje, é muito antigo isso. Né? Já está presente no começo do século XX. Então, esses militares, grupos militares, dentro do governo Hermes da Fonseca, eles vão lançar a chamada política das salvações. Vão salvar o Brasil. A ideia de salvar o Brasil é derrubar as oligarquias que estão no comando dos estados. Né? Então, passam a ter rebeliões em vários estados, em especial no norte, né, no nordeste, em Alagoas, no Rio de Pernambuco, na Bahia. Então é nesse contexto nacional que você vai ter a queda do Accioli. Existe um movimento nacional em que estão presentes militares, classe médias e oligarquias dissidentes para se contrapor às oligarquias que até então governavam os estados. Então aqui no Ceará, não por acaso, é excluído um militar salvacionista que pudesse contrapor ao candidato, né, esse Domingos, né, Carneiro, candidato da oligarquia solina, que era o tenente-coronel Marcos Franco Rabelo. Né? Franco Rabelo. Entendi tudo. Então é nesse contexto, né, dessa questão nacional, que vai se lançar o nome do Rabelo como candidato, e é um nome que é abraçado pela cidade. A população da Fortaleza, segundo os relatos, endossa o Rabelo. O Rabelo, aliás, boa parte da campanha, ele nem está no Ceará, inclusive. Né? Ele não morava aqui, ele morava no Rio? Ele era professor da Escola Militar do Rio de Janeiro. Na época que escolheram ele. Ele é cearense. Mas ele nasceu aqui, né? Cearense, né? Pertencia à filha do Carlinhos de Queiroz. Quando o Carlinhos de Queiroz foi expulso, ele também sai do Ceará. Faz toda a vida dele militar na caserna no Sudeste do Brasil. E era amigo do Dantas Barretos, que era o governador salvacionista eleito em Pernambuco, ou colocado no poder em Pernambuco. E é o Dantas Barreto, em Pernambuco, que sugere o nome do Rabelo como candidato aqui no Ceará para derrotar a oligarquia solina. Né? Então, e é um nome que é abraçado pela cidade, a classe média, os comerciantes. É uma campanha muito, segundo os relatos, que empolga a cidade. As passeatas, né, professor? É a passeata das mulheres, que antecede a passeata das crianças. Né? São várias mulheres, né? E aí tem uma espécie de ardor, tem uma foto dele, né? Um desenho, né? Uma pintura, né? Com muitas mulheres. Por quê? Porque quando a campanha começa ocorre a campanha é muito dura, muito acirrada. Isso, né? Aí é durante a campanha? A campanha, isso é janeiro de 12 já. Né? Já é em janeiro. 14 de janeiro de 12, salvo engano. Então a campanha inicia-se, o Accioli se assusta, porque há um candidato, né, que, afora o apoio popular... E ele sente que é forte. Tem, né? apoio federal, né, tem apoio nacional. As salvações são nacionais. Né? Então ele percebe que existe sim risco dele perder o comando do Estado. Né? E aí há uma acusação constante por parte do Accioli de que esse pessoal do Franco Rabelo é um bocado de baderneiro, são vagabundos, porque eles têm apoio da massa, né, desse canelau, né? É gente sem qualidade, etc. Esses termos da época preconceituosos. Né? Então o que é que faz o pessoal do Rabelo? Vamos fazer uma campanha mostrando o apoio da família, das mulheres, né, das crianças ao nosso candidato. Por isso que vai ter a passeata das mulheres, que isso daí é um sucesso. E depois, no domingo seguinte, a famosa passeata das crianças. E certamente nunca tinha acontecido, né? Talvez em Fortaleza. Uma campanha... passeata só de mulher, né? É claro que aqui também é uma ideia de mulher muito estereotipada, né? A mulher como
a mãe da família, né? Aquela, né, pessoa que vai responsável, não é uma mulher de emancipação feminina. Né? É outro contexto. Então tem que ter cuidado para não. As mulheres não dê calma. Né? É outro contexto, na verdade. Né? Mas mostrava que havia uma preocupação das mulheres com a política, né? Porque eles fizeram a chamada Liga das Femininas de Fortaleza. Né? Então, por mais que não houvesse uma questão da emancipação das mulheres, mostrava que havia mulheres preocupadas com a política do Estado. É algo a se notar, é algo, ao meu ver, a se considerar. Né? A se considerar. Essa das crianças. Tá aí a das crianças, que foi que vai ser o estopim da revolta. Né? A passeata das mulheres foi um sucesso. Foi tudo tranquilo, não teve nenhum incidente. Né? E o que irritou muito o governo, né? A oligarquia. Né? Então o pessoal do Rabelo, no domingo seguinte, vão fazer um novo movimento, porque era campanha, né? Você tem que fazer vários atos de campanha. Política, né? Então, aqui era uma passeata só com crianças, né? Colocando as mulheres, as moças, né? Agora vamos mostrar o apoio das crianças, o futuro do Ceará, ao candidato Franco Rabelo, né? Então, inclusive, há um estandarte, né? Na outra tem. Aparece, né? Quem segura, é a sobrinha do Paulo Rodrigues, né? Que era um político ligado à oposição. Que é a Odete, né, professor? Exatamente. Ela aparece bem aí, ó. Ela. Inclusive, essa moça aqui essa garota. Ela é sobrinha. Tem uma foto bem visível dela, né? No livro do. É porque ela do pai do Nirei. Aquela é uma foto de estúdio, né? Na época era como que as pessoas marcassem horário nos estúdios para bater foto, né? A fotografia era uma coisa muito reclusa, não era tão acessível. Hoje não tem um celular, né? Na época não era assim, né? É mesmo, era. Não, e assim, marcava horário no estúdio para bater foto. Então, elas são fotos assim, bem estilizadas, bonitas, né? Então, ainda isso eu acho muito bonitas, né? Então, ela era sobrinha do Paulo Rodrigues, né? Que era um político de um oligarca de Sobral, tá? Ligado à oposição. Portanto, é um ato político, claro, na campanha eleitoral, né? E quando vai ter a Cela das Crianças, né? Essa garota, né? Essa jovem, ela leva o estandarte para a praça, né? E ele fica parado no meio da praça. Impressionante. Ficou com medo ou foi ato de coragem? Não tem como saber, né? Mas o estandarte ficou sem ação, sem né? ação. Ficou parado. Porque foi lá. Pode botar nada às crianças, Daniel. E aí foi furado todo o estandarte de bala, né? Várias balas furam o estandarte. E ela fica parada, segurando o estandarte, paralisada com medo, não sei, ou porque um ato de resistência, não há como saber, né? Então a passeata sai da praça, o percurso realmente era esse, né? A Praça Marquês de Herval, que é a Praça do Alencar atual, até a Praça do Ferreira. Historicamente a Praça do Ferreira é um local... essa daí, você consegue... Eu acho que essa é do Barão do Rio Branco, não talvez, tem... né? O percurso era para nós hoje é uma coisa pequena, para a época, era muito, era enorme. E essas passeatas davam muita gente, né? Era muito... Calcula-se que a passeata das mulheres teve em torno de dados corretos, de 3 a 5 mil pessoas. Muita né? gente para aquela. A cidade tinha na época, Fortaleza, 50 mil habitantes. Então era mais ou menos 10% da população. 10%. É muita gente. É muita gente. Se lembrando que o voto não era obrigatório e só votava quem soubesse ler e escrever. Né? Então mesmo pessoas que não votavam, não iam poder votar, mas estavam empenhadas na campanha do Rabelo, né? Então a campanha sai normal, a passeada tranquilo, mas se percebe que haverá problemas, porque durante o percurso são encontrados alguns infiltrados. O pessoal descobre que existem 2 policiais armados, tá, e teme-se que eles fizessem lá algum incidente, então tem empurra, confusão. Então já foi uma passeata mais tensa. Né? Quando a passeata chega na Praça do Ferreira, aí começa a haver dispersão, né? Já não tinha acontecido isso. Chegava na praça, lá, ia ter os discursos, né? O pessoal subia nas cadeiras, nos bancos. Isso já tinha ocorrido no domingo anterior, ia também acontecer. E aí houve uma grande confusão no lado da praça. Né? O pessoal do Assoli vai dizer que um rabelista tentou agredir um policial. Né? Eles soltam assim um boato que é para gerar... O pessoal do Rabelo disse que na verdade foi o policial que intimidou o rabelista. Houve uma confusão no começo da praça, e aí no outro lado da praça estava a cavalaria. Você tinha policiais de um lado e no outro lado a cavalaria. Né? Então, ao perceber que houve uma confusão, uma briga de policiais de um lado
A cavalaria então atacou a praça. E aí foi uma grande confusão. Subiu, né? Isso tem muitas crianças ainda, né? Começa então um grande tiroteio. O pessoal do Rabelo também vai armado, porque sabia-se, havia boatos que poderia haver intervenção, né, da polícia. Então uma grande confusão, né? Empurra, né? Gente grita. Você imagina o que é 2 mil pessoas na Praça Ferreira. E os cavalos pisoteando. E os cavalos também vão ser mortos com bala. É uma grande loucura. E morrem 2 crianças mesmo, é verdade? Ninguém sabe exatamente. Fala-se que morreram 2 crianças e várias ficaram feridas. Muitos feridos, né? Mas aí não é a questão nem de a quantidade de vítimas, né, fatais ou não. É que, na verdade, é a gota d'água que faz transbordar o copo, né? Já havia uma campanha, um governo já muito desgastado, né, repressivo, autoritário, uma campanha que as pessoas tinham esperança que elegeu o Rabelo, né, e de repente há um incidente como esse em que se matam crianças, né, ou atacam crianças, né, e foi só isso. Houve também agressões e tentaram a cavalaria entrar num restaurante, né, onde estavam várias pessoas, né, refugiadas, e houve troca de bala. Foi uma enorme confusão. Imagina. Né? Então, quando o caos, né, professor? O caos completo. Né? E aí, quando as coisas se acalmam, começa tão grande que a população se rebela. Né? Eles vão em casa. Nesse mesmo dia? Mesmo dia. Começam a pegar rifles, revólveres, paus, pedras, né? Começa a dar um grande quebra-quebra. Né? E aí eles vão, como alvo, a casa do Rabelo, né, que era no Jacarecanga, a fábrica de tecidos, né, Progresso, que era do Rabelo, também incendiada. Do Rabelão. Do Racioli, né, também incendiada. Né? E aí começam a atacar prédios públicos, né? De início, a polícia... Não, professor, só interrompendo, eu me perdi. Eles começam a incendiar na mesma noite as casas? Não, começa o grande quebra-quebra, né? A proporção que as coisas vão avançando, a polícia não consegue conter a rebelião. Onde é que eles arranjaram tanta arma? Supõe-se, primeiramente, que os chefeites passaram a armá-lo. Na verdade, a oposição, alguns oposicionistas já imaginavam derrubar a oligarquia pelas armas. Tá? A ideia de uma rebelião para derrubar o Accioli não é algo tirado do ar. Entendi. O João Brito defendia isso, já inclusive. Devia vindo. Já existia, né? E as pessoas tinham armas, né? Na época, muitas armas em casa, né? A ideia de desarmar a população, a coisa era Vargas, anos 30, né? Combateu o cangaço. Entendi. Então era normal na época que as pessoas tivessem muitas armas em casa, né? Você podia comprar armas livremente, inclusive, né? Não é como na Tinha nossa... loja, né? Que a gente tem até uma que a gente vê, a espingarda, né? Isso, né? Então já havia... Não, eu tenho aqui ainda. Então a população começa o quebra-quebra, né? E como o governo não consegue debelar a rebelião e a oposição vai também extingando, começa a crescer a onda, né? Que vai durar, no caso, 4 dias. Né? Então eles passam a atacar prédios públicos, né? Saqueiam delegacias, conseguem armas, atacam lojas de armas, né? Também roubam as armas. Tá, sim. Eles atacam a cadeia pública, né? Que hoje é o centro de turismo, né? Lá também tinha armas, que era ainda cadeia, era cadeia, ainda era cadeia na época, ainda, claro. Né? Então, então eles começam a se armar e começa a chegar gente do interior também. Eles abrem a cadeia e soltam? Soltam. Alguns não, eles não permitem soltar os presos, né? Mas alguns queriam soltar porque você está numa rebelião, né? Você precisa de soldados, de gente para lutar, né? Então, claramente havia eu entendo que houve uma disposição, era o tudo ou nada. Né? Eles convencem que não tem outra opção. Né? Que era a chance que eles queriam, que alguns queriam na oposição, né? Realmente era o que esperavam. É a chance de nós termos de derrubar a oligarquia. Né? E as pessoas, então, elas passam a perceber que não tem outra opção. Né? Mesmo porque também as forças do Accioli, da polícia, também passam a atirar contra as pessoas. Né? Muita gente vai morrer em casa, inclusive. Né? Balas, né? Um risco, bala perdida, né? E eles passam a atirar nas casas também. A cidade vira um caos, né? É porque havia na época havia um projeto de saneamento e encanamento de água em Fortaleza. A cidade tinha um problema. Coincide com essa época. Né? Então eles estão fazendo, esse começou com o governo Accioli, né? Isso vai terminar nos anos 20, né? Então havia vários canos de água, saneamento no centro pela cidade, né? Que é Fortaleza. Eles ficavam assim, né?
Então o pessoal começou a pegar os canos e abrir os buracos e usou como trincheiras, né? Então havia várias trincheiras. E os relatos que tem, né, é que também nessas trincheiras você vai ter muitas mulheres, né? Muitas mulheres, porque a gente só não as vê nas fotos. Mas tem casos de trincheiras do que na época. As mulheres não saíam de casa, as mulheres de classe média, né? Elas ficavam em casas, né? Então, mas há relatos de mulheres participando nas trincheiras, dando comida, cuidando dos feridos, no café, também de crianças, né? De crianças. É um texto famoso, né? Do Hermenegildo Firmeza, né? Que fala de um garoto, né, que mal consegue carregar um rifle. Gavroche, ele compara até com... E você está indo para onde? Eu vou tirar aqui o couro do cão, né, do Accioli, né? Então, aí fala na mamadeira e ele dá uma resposta, né? Aquele texto é muito interessante, né? Porque ele detalha muito. Ele é rabelista, né? Depois foi deputado, né? Ele participou depois na seção do Juazeiro, ele conheceu de perto. É um depoimento muito importante para entender alguém que esteve presente, né, aos eventos. Né? Então a cidade virou caos, né? O Accioli se refugia no Palácio da Luz, né, que é a sede do governo na época. Quantos dias? E agora ele fica 4 dias, né? Dura 4 dias. E a cidade, viu caos, né? Começa fechado. Tudo fechado, quebram, não tem transporte, os bondes param, né? Começa a faltar comida, começa a faltar leite, né? Começa a faltar pão, né? Não chega nada na cidade, a cidade toda trancada, fechada. E ele, trancado no palácio? Ele fica no palácio com os seus familiares e alguns policiais, né? Dizem, há quem questione por que foi que a força policial não conseguiu reagir, né? Ao que consta, porque era muito mal comandada, né? Porque, no fundo, é claro que o poder de fogo, né, do Estado é bem maior que um grupo de indivíduos, né, de insurretos, né? E ao que consta, não conseguia. Havia também um temor que os policiais lutassem ao lado dos rebelados, né? Então, por isso que ele não convocou toda a força policial. E a população começa a matar policiais também, né? Dizem que na Praça dos Voluntários, né, havia uma cacimba, ficou cheio de cadáveres de policiais. Morreu muita gente. Ninguém sabe quantos morreram, mas muita gente morreu nesse conflito, né? Foi uma guerra civil em Fortaleza. Uma guerra civil. E aí o Accioli não consegue, né, reprimir essa insurreição. A população começa a avançar, né, em direção à sede do palácio. E aí, então, o comandante do exército, o coronel Faustino, né, tenta um acordo, né? Ele não confia no exército. Certo. Tenta um acordo com quem? Porque devia ter um... Porque... Quem é que comandava? Tinha assim um... O senhor está entendendo o que eu estou perguntando? Não existia um líder único. Os chefetes, eles estão à frente, né? Mas eles não comandam a massa, na verdade. Porque é uma massa furiosa, ninguém consegue controlar. É muito ingênuo, né? Uma massa furiosa é impossível controlar. Você vai ter algumas pessoas, lógico, que estão à frente do aspecto político e tal, né? Falam, orientam, mas uma população furiosa é impossível você controlar. Então, o coronel Faustino tenta um acordo, né? Entrega o policiamento da cidade ao exército, porque o exército é ligado aos salvacionistas, né? O exército é que está ligado às salvações. O Rabelo é militar do exército, né? Então, poderia ser que seria mais fácil construir um acordo com a população, o exército, né, salvacionista, né, ligado ao Rabelo, está aqui para manter a ordem, né? Só que o Accioli não aceita. Não aceita de jeito nenhum o policiamento, porque ele não confia exatamente no exército, porque o exército é ligado às salvações, né? O Faustino ele tinha dado demonstrações de simpatia ao Rabelo. Então, por isso que o Accioli também não quer o acordo, né? O bispo Dom Joaquim também vai tentar um acordo, ele não consegue, né? Porque o Accioli mas ainda ele quem leva, né? Quem consegue. Depois, quando o Accioli percebe que não tem, porque é encontrado numa das casas comerciais um canhão, né? E são dados tiros de canhão em direção ao palácio. Nossa. Aí o Accioli se convenceu que o negócio era muito sério, né? Que ele não ia conseguir manter-se no poder e que possivelmente se continuasse aquilo ali, ele ia ser linchado pela população, né? Os caras estavam com canhão atirando. Dizem que o estrondo dos canhões, né, a cidade toda ouviu, né? Rodolfo Teófilo, né, fala isso no livro muito famoso, né, A Libertação do Ceará. Ele conta quando ele estava no Benfica,
né? E eu vi o tiro dos canhões no centro, na posição central de Fortaleza. Né? Então, você está dentro de um prédio, você está atacado por canhão, desespero, né? E gente morrendo, sem comida, sem água, um calor danado, né? Então, eles aceitam um acordo, né? Que é ele renunciar ao governo do Estado, né? E se comprometer a não mais assumir o comando, né, do Ceará. Né? Há uma relutância enorme por parte dos opositores, né? Porque o grupo mais político, né, o João Brígido, o Agapito dos Santos, né, o próprio Paulo Pessoa, aceitam, tá bom, você renuncia, vai embora, né? Mas a população mesmo queria linchá-lo. Né? É mesmo. Porque temia que ele voltasse, né? Porque essas pessoas ricas, elas estão protegidas, né? Se ocorrer alguma coisa, de repente retornar, haverá perseguição, mas eles têm dinheiro para sair do Ceará. A massa mais humilde, o canelau, sente na pele o que é repressão, né? Então a ideia era matar mesmo, trucidar. Só que é feito um acordo, né? Os relatos que tem da saída do Accioli, do Palácio da Luz, são muito tenso o ambiente, muito tenso, né? O João Brígido está abraçado com o Accioli, né? Mas assim, muita gente armada no entorno, né? Havia um temor que de repente alguém desse um tiro, né? Então o Accioli vai para o quartel. Tenso, né? Muito tenso. Né? E é perto, mas é um percurso que você dá para ter um infarto até lá, de medo, né? E muita gente furiosa, né? E aí dizem que no percurso tocam o sino da igreja lá, né, para uma marcha fúnebre, né, como se fosse a morte. Né? É claro que o Accioli ficou em pânico quando ouviu a marcha fúnebre sendo tocada. E aí foi com o Dom Joaquim, né? Os bispos vai, né? Vai o Faustino, os outros políticos, né? Ele fica no quartel, né? E depois embarca para o Rio de Janeiro, que também é outro momento muito tenso, né? Muito tenso. E aí ele acabou levando para o navio. Eu não vivi isso, mas eu sinto um prazer tão grande quando eu vejo essa foto, né? Ele escorraçado. Aí era uma catraeira, por exemplo. Tinha uma canoa que vai levá-lo, exatamente, vai levá-lo para o navio, ele pega o navio, né? Em Natal ele sofre um atentado, a faca, né? Um dos seus perseguidos tenta matá-lo, né? Só que o cara acaba morrendo, né? Atinge o filho, né? O filho dele fica ferido e esse filho morre depois em Salvador, né? Ele vem a falecer. Foi assim, a família foram atos, né? Foi. Só que, então, esse é o fato que se tem como final da oligarquia solina, né?